de Deus, a paz do Senhor, amém? Boa tarde, mais uma tardezinha com Jesus. E hoje vamos dar continuidade ao nosso João 20. Vamos lá? Livro de João, capítulo 20, versículo, vamos no 15. João 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Irmãos, que encontro. Irmãos, que encontro. Irmãos, que coisa maravilhosa. Né? Só relembrando aqui que essa Maria, no caso, é Maria Madalena, né? A qual a Bíblia vai dizer que Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dessa mulher. E que coisa maravilhosa. E após essa libertação, após essa mudança de vida, essa Maria agora passa a dedicar a vida dela a Jesus, né? Passa a dedicar a vida dela aos discípulos, a cuidar do discípulo de Jesus, né? A estar ali no meio, envolvida com a obra de Deus. Porque, irmãos, por mais que a Bíblia fale muito mais, né, a respeito dos discípulos, dos apóstolos, né, dos profetas, mas a mulher tá ali, né, a parte feminina tá ali e muito forte, muito presente, né, e Deus, ele faz questão, irmão, de deixar claro que a mulher teve e tem o seu papel importante na obra do Senhor. Você vê desde Eva, que foi a primeira mulher criada, né, que se tornou a mãe da criação, e aí vem vindo Sara, mãe de nações, né, e vai passando isso para Rebeca, para Raquel, e a gente vai vendo ali Débora como juíza, Esther, rainha, né, Raabe, uma prostituta, mas que vira uma mulher importante para o povo de Deus, Ruth, uma moabita de uma nação estrangeira, uma nação inimiga, mas que também se tornou alguém importante para, né, o povo de Deus, irmãos. E as mulheres vêm ganhando espaço, vêm ganhando a sua força, vêm ganhando ali, né, essa valorização da parte de Deus desde a fundação do mundo. Irmãos, eu sei que hoje muitas pessoas, principalmente as mulheres, né, brigam, né, pelo seu espaço na sociedade, se defendem da forma delas, do jeito que entendem. Mas Deus, irmãos, sempre ressaltou a importância da mulher. Deus, ele sempre frisou isso, né, sempre trouxe pra gente, principalmente nós mulheres, né, a força que a gente tem, a fé que a gente tem, a graça, né, a sabedoria de lidar com as coisas, tanto que Provérbios fala isso, né, que a mulher sábia, ela edifica, né, ela constrói, ela une, ela aproxima, a mulher tem todo um jeitinho de fazer as coisas, e principalmente quando é mulher guiada, aí, irmãos, é vitória na certa. A mulher já nasce, né, com isso dentro dela, né, de saber lidar, ter jogo de cintura, pensar, sentir. E quando a mulher ainda tem o Espírito de Deus dentro dela, irmão, acabou. É uma mulher completa. E aqui Maria, essa Maria Madalena, né, que dedicou a vida dela para poder cuidar ali, de estar perto, estar envolvida, né, estar ajudando com a obra. Ela, irmãos, teve a dádiva. Irmãos, essa mulher teve o presente de ser a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela tá indo ali, como de costume, né, ver ali o sepulcro de Jesus, onde ela ia ungir, embalsamar o seu corpo, ver lá, né, ali onde estava o corpo do mestre dela. E quando ela chega, que ela vê aquela pedra revolvida, ela encontra com 2 anjos do Senhor, aonde eles perguntam: ei, a que procuras? Por que procuras entre os mortos quem vive está? Ele ressurgiu. Só que de início, irmãos, por mais que Maria, dentro dela, guardasse a palavra, guardasse os momentos que ela teve com Jesus, mas a tristeza, né, a partida, a dor da partida foi muito maior. Madalena estava ali também acompanhando todo o sofrimento de Cristo até ele ser morto naquela cruz. Então, assim, a tristeza dela foi muito maior do que a lembrança da promessa, do que a lembrança, né, do que Jesus tinha dito ao 3º dia. E como eu falei no último vídeo, Maria esqueceu que era o 3º dia. Ela esqueceu. A tristeza, infelizmente, irmãos, leva a gente a esquecer certas coisas. A tristeza nos leva a tomar também muitas atitudes que
talvez possa trazer arrependimento depois. E, irmãos, é muito bom a gente entender uma coisa. Uma vez que você busca ser cheio do Espírito Santo, você não tem que ser movido ou dominado pelas suas emoções. Quem controla, quem dirige, quem coordena a sua vida tem que ser o Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que vamos anular os nossos sentimentos, não, porque Deus nos fez assim. Seres com emoções, sentimentos, né? Seres racionais que pensam, que tomam decisões. Porém, eu preciso entender que existe alguém que é maior que os meus sentimentos. Que existe alguém que tem poder maior que as minhas emoções, que é o Espírito dele, que é a presença dele em mim. Irmãos, eu posso sim chorar, eu posso ficar triste, eu posso ficar feliz, eu posso ficar chateada, aborrecida, eu posso sentir tudo isso. Eu só não posso ser governada por isso, ao ponto de eu esquecer quem é que manda na minha vida, ao ponto de eu esquecer quem é que dirige a minha vida, ao ponto de eu esquecer a palavra, ao ponto de eu esquecer quem eu sou. Porque, irmãos, tem emoções que fazem a pessoa sair fora de si. A gente tira pela raiva, né? Quando a gente tem ali o nosso pico de raiva, o nosso pico, né, de ódio, às vezes o ser humano comete loucuras quando tá com raiva, às vezes toma atitudes, né, impensadas, atitudes que pode não ter, como é que eu posso dizer, irmãos? Né? Não tem mais solução, às vezes você toma uma atitude que não tem como voltar atrás, você faz uma coisa que não tem mais como reverter. No momento da raiva, da fúria ou da ansiedade, né, da precipitação do coração. Então é sempre muito bom, irmãos, a gente buscar que o Espírito Santo domine as nossas vidas, que a presença dele domine as nossas vidas, para a gente não cometer coisas ou falar e fazer coisas que a gente venha a se arrepender depois. Então Maria tá ali tá ali desesperada, triste, porque Jesus havia morrido e quando ela novamente chega ali ao sepulcro, o corpo dele não estava ali. Alguém levou, alguém roubou, ela entra em desespero. Só que aí os anjos tentam animar ela. Ei, ele ressuscitou, ele tá vivo, lembra do que ele falou? Só que ainda assim Maria meio que não se liga, ela não consegue perceber o que estava acontecendo, ela não conseguia entender o que é que estava rolando ali, porque a tristeza não deixava, né? O luto, a dor, o peso em seu coração não permitia ela entender o que estava rolando ao redor. Até que ele se apresenta, irmão. Tá Maria ali na sua tristeza, envolvida na sua tristeza, e aí vem ele e fala: mulher, por que choras? Irmãos, e sabe o que é mais engraçado? Que a tristeza de Maria também não permitiu que ela percebesse a voz do mestre. A tristeza de Maria, a dor de Maria não permitiu que ela discernisse a voz de Jesus. E isso, irmãos, é um perigo para nós. Por quê? Uma vez que você não consegue discernir a voz do mestre, você pode ser levado por qualquer voz. Que é a voz do diabo, né? Quando você não é guiado pela voz de Deus, você é guiado pela voz do diabo. Não tem meio termo, não tem voz do além. Não, essa voz do além é a voz de Satanás. Porque se Deus não estiver falando com você, alguém tá falando com você. E você sabe quem é, né? Não vamos maquiar aqui não, né? Porque a gente sabe que a gente fala, né? É verdade. Então, assim, a tristeza, irmãos, também causa isso em nós, essa surdez espiritual, né? Esses tampões espirituais. Por isso que tem pessoas, como eu falei, a tristeza nos leva, irmão, a cometer também coisas que às vezes podem não trazer benefício nenhum, porque a gente é levado por aquilo, é tomado por aquilo. Mas quando você entende que independente da sua dor, independente do seu sofrimento, você consegue discernir a voz de Jesus, você vai vencer. Ele fala o seguinte: ei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e essas me seguem. Porque quando você ouve a voz de Jesus, não é só para você ouvir e deixar sair pelo outro lado, não é para você ouvir, entender, atender e seguir. Porque quando ele vem falar algo, irmãos, para nós, é alguma direção. É alguma resposta, é algo para tirar a gente de onde a gente está e fazer a gente se mover. Porque é isso que a presença, que a voz de Deus faz. Ela faz a gente se mover. Porque quando a gente se move, quando a gente age, ele reage. E aí ele fala: Maria, por que choras? Mulher, por que você chora? Quem você busca? Tá procurando por quem? Porque, tipo assim, ele disse: eu vou ressuscitar, gente, eu vou voltar, eu vou ser crucificado, vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou voltar. Tá procurando por quem? O Senhor disse que eu ia voltar ao 3º dia. E ela fala: Senhor, você vê, né, que ela tava tão, que ela não conseguiu discernir que era ele. Ela: Senhor,
Se o senhor levar, devolva o meu mestre. Que ela achou que era o jardineiro que estava cuidando ali do jardim, porque onde Jesus foi enterrado foi, né, dentro, numa caverna dentro de um jardim. E ela achou que era o jardineiro do lugar. E ela falou: ei, onde você levou? Devolva ele para mim. E aí, Jesus chama ela pelo nome. Maria. Agora, os tampões dos ouvidos de Maria foram desatados e ela conheceu a voz do mestre. Quando ele chama ela pelo nome, irmãos, com certeza aquela voz entrou, desceu ao coração e ela lembrou: pera, eu sei que me chama assim. Pera ainda que eu sei de quem é essa voz. Irmãos, e não tem coisa melhor do que a gente conhecer a voz de Deus. Irmão, não tem coisa melhor do que a gente discernir a voz de Deus. E ela olha e fala: Rabone, meu mestre, meu Senhor, meu Jesus, és tu. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Que possamos, irmãos, assim como Maria, né, buscar discernir a voz do mestre, buscar seguir, buscar, né, tá atento, tá sensível à voz dele, porque, irmãos, Deus fala o tempo inteiro, seja por intermédio da palavra, em uma oração, num louvor, num culto, numa pregação, ele fala, Deus fala o tempo todo, mas somos nós que estamos desapercebidos, ocupados, entristecidos, com raiva, aborrecidos e não conseguimos ouvir. Mas que nessa tarde, irmão, que toda surdez espiritual possa cair por terra, que a gente possa voltar a discernir a voz do mestre, né? E ele libera ali para ela um recado: ei, vai, avisa aos meus irmãos que eu voltei. Avisa aos meus irmãos que o que eu prometi eu cumpri, eu ressuscitei. E vai ela, cheia de alegria, anunciar, irmãos. E como eu falei, toda vez que Deus nos chama, toda vez que Deus fala algo ao nosso coração, porque Ele tem uma direção para dar. Então que nessa tarde, que possamos estar atentos ao comando da voz do Mestre, amém? Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por esta palavra, obrigada por essa direção. Espírito Santo de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, dessa hora eu já oro pedindo, Deus, a Ti. Arranca toda a surdez espiritual, todo comichões dos nossos ouvidos, tudo que nos impede, Pai, de ouvir a Tua voz, de discernir, de sentir a Tua presença, Pai. Arranca, Senhor. Mas que possamos nessa tarde ter os nossos ouvidos, meu Pai, abençoados por Ti, ter os nossos ouvidos, Pai, consagrados a Ti, para que tão somente possamos ouvir a Tua voz, entender, atender e seguir. Pai, muito obrigada por essa palavra, é que eu te peço e já lhe agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.